Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma dos violentos, das violências deles, dos leões, a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam. Pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra a minha boca e dizem: pegamos, vimo-lo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os viste. Não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim cumpriu-se o nosso desejo. Não diga: demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz da prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor. Esse salmo é um salmo de gratidão e louvor, atribuído a Davi, que exalta a bondade e a fidelidade de Deus. Ele narra a experiência pessoal de Davi de ter sido livrado de seus medos e adversidades. E por isso convida a todos a provar e ver como o Senhor é bom. Ele, na verdade, é um acróstico. Cada início do salmo começa com uma letra hebraica. Por isso ele é bastante extenso. São vários ensinamentos aqui, eu não poderia falar deles todos hoje, mas posso mencionar pelo menos alguns.
Esse salmo, então, é um hino de confiança na providência divina, que inspira a gratidão, a busca por Deus e a certeza de que Ele é o refúgio seguro em tempos de angústia. Então, qual é a primeira lição que nós podemos perceber nesse salmo, nos versículos 1 a 3? Aqui o salmista enfatiza que ele vai adorar continuamente ao Senhor. Vamos ler então o de 1 a 3? Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Então devemos, pela orientação do salmista, falar bem de Deus, seja pelos cânticos, seja pelo testemunho pessoal. Então, seja na igreja cantando cânticos que falem da grandeza e das obras de Deus, ou dizendo aos amigos, parentes, vizinhos e desconhecidos sobre Deus e sua grandeza. Ele não só faz isso, ele está alegre porque Deus o ajudou, e ele convoca alguns outros a estarem com ele, exaltando o nome do Senhor. Como salmista, somos testemunhas do Senhor. Ele, no período dele, nós, na atualidade. É nosso dever, então, falar bem de Deus no dia em que se chama hoje. Todo dia é o dia da gente dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Seja de maneira formal, aqui no culto agora nós o fizemos cantando louvores, lendo a mensagem, ou em nossos relacionamentos de maneira informal da grandeza de Deus e de suas obras. Se vocês lembrarem, antes de Jesus for elevado, foi às alturas, ele disse aos discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O oposto do leproso, que ele disse: não diga nada a ninguém, nós somos ordenados a ir e dizer o que Deus tem feito em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não somos chamados pelo Senhor para falarmos de nós mesmos ou de nossa denominação, mas de Jesus, sua pessoa e sua obra. Tem muita gente que até fala, mas fica falando da igreja. A minha igreja é assim, a minha igreja é assado. Ou então ele conta o testemunho dele, só fala dele. Na verdade, eu era assim, eu era assado. E pouco se fala da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor nos enviou ao mundo, disse: ide pelo mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pregar o Evangelho a toda criatura. Não é falando da denominação, não é falando de nós mesmos, mas é falando do Filho de Deus, que foi enviado ao mundo pelo Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E diz que eles, os apóstolos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então Deus só vai honrar a sua palavra, o seu evangelho, não a nossa proclamação segundo o nosso coração. Foi então através desse anúncio
que o Império Romano tomou conhecimento da graça de Cristo. Imagine 12 homens, não muito de formação cultural elevada, dentre eles os apóstolos. Só o apóstolo Paulo tinha uma formação mais elevada, mas através daqueles homens, Deus fez o evangelho entrar em todo o Império Romano. Quando Paulo estava ali na igreja de Tessalônica, na cidade de Tessalônica, os judeus que não gostaram do evangelho, levaram os irmãos às autoridades e disseram: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus o rei. Então vejam, o evangelho já estava por todo o império. Os irmãos cumpriram a missão dada pelo Senhor Jesus. É verdade, irmãos, que muitos não darão crédito e vão distorcer o nosso testemunho, como lá em Tessalônica, querendo politizar a mensagem dos apóstolos. Mas as ovelhas de Cristo crerão, e os demais sofrerão eternamente por terem rejeitado a palavra de vida eterna. Jesus nos garantiu uma coisa: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Quando nós falarmos de Cristo, esses escolhidos antes da fundação do mundo vão aceitar as boas novas de salvação. Este louvor, então, que o salmista fala, louvar continuamente, seja cantando na igreja ou mesmo em casa, cantarolando ou falando ao Deus vivo e verdadeiro, sobre o Deus vivo e verdadeiro, é alegria, é de maneira alegre, é de maneira voluntária e com muito fervor. Salmo 122 diz: alegrei-me. É uma pessoa que fala alegremente, fala voluntariamente, fala fervorosamente. Impressiona isso, né? O versículo diz: gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Eu vou me alegrar, eu vou me sentir grande falando do Senhor. Como podemos ficar calados diante dos benefícios do Senhor, do perdão de todos os nossos pecados? Em Cristo Jesus, toda a nossa dívida pecaminosa foi apagada. O sangue de Jesus apagou toda a nossa dívida. Os nossos pecados não podem ser mais lembrados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, como podemos ficar calados se temos o benefício do perdão de todos os nossos pecados? Nós fomos, irmãos, tirados do império das trevas pelo Senhor e colocados no reino do Filho do seu amor. Como não falar bem de Deus? Eu sou perdoado e Deus me tirou do poder das trevas, da escravidão do diabo, me transportou para o reino do Filho do seu amor. Como eu não vou cantar a Deus ou eu não vou falar do que Deus tem feito? A velha natureza não mais nos controla, porque Deus colocou seu Espírito dentro de nós para abater o velho homem e nos fazer parecidos com Cristo. Por que não adorá-lo? O pecado não terá domínio sobre vós, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como não falar bem de Deus, que nos tirou do status de criaturas para sermos da sua família através da fé em Jesus? Porque em Gênesis nós somos criados do pó da terra, criaturas de Deus. Mas lá em João diz: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, passo de criatura a ser da família de Deus, filho de Deus, herdeiro de Deus e
co-herdeiros com Cristo. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós, irmãos, receberemos na volta gloriosa de Jesus um corpo indestrutível. Iremos morar no novo céu e numa nova terra. Temos muitas e preciosas dádivas para cultuar a Deus e falar dos seus feitos a amigos, parentes e desconhecidos. Só se a gente está sofrendo de amnésia. Esquecemos o que Deus tem feito em nossa vida. Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso o salmista diz: eu vou louvar continuamente, eu vou cantar louvores, eu vou falar de Deus. Não devemos, irmãos, nos esquecer de que o Senhor tem suprido nossas necessidades terrenas. Até aqui eu só falei das bênçãos espirituais, da justificação, da santificação, da glorificação, mas também podemos mencionar as bênçãos da graça comum. O salmista, ele faz essa mistura de bênçãos espirituais com terrenas. No Salmo 103, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Aí vem os benefícios espirituais. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Vem o benefício material, físico. Quem sara todas as tuas enfermidades. Que da cova redime a tua vida. Nós não morremos de maneira prematura, porque Deus tem conservado a nossa vida. Que da cova redime a sua vida, te coroa de graça e misericórdia, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da água. Então o salmista aqui, ele agradece a Deus pelos benefícios espirituais e terrenos. Nossa atitude de engrandecer a Deus no culto público e na vida diária poderá influenciar irmãos na fé e amigos a confiarem no Senhor. O versículo 2 aí do nosso texto diz: olha, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Quando você canta, o vizinho que está ouvindo a música, olha e presta atenção a Deus. Quando você fala, os humildes, porque está escrito: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Não serão todas as pessoas que vão ser incentivadas a confiar no Senhor, mas os humildes. Os humildes ouvirão a mensagem do Senhor. São pessoas, irmãos, esses humildes, destituídas de autossuficiência. Não são orgulhosas, não são arrogantes. São pessoas que, através do Espírito Santo, confiam em Deus e em suas palavras. Não se apoiam em seus méritos ou em suas obras, porque não as têm, mas na misericórdia divina. É como aquele cego chamado Bartimeu. Quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus mandou trazê-lo. E Jesus perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Não devemos, irmãos, nos calar, porque a maioria não nos ouvirá. Mas os que pertencem a Deus vão atender o chamado divino. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Paulo, quando pregou numa cidade de Antioquia, os judeus começaram a ridicularizar a mensagem. Paulo disse assim para eles: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar,
fosse pregada a palavra de Deus aos judeus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Olha a reação dos gentios. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Sim, os judeus não quiseram, mas os eleitos vão aceitar a mensagem do Senhor. Mas nosso desejo é que eles venham a adorar o Senhor conosco. Quer dizer, eu descobri que Deus é bom, eu não só proclamo que Deus é bom, mas eu quero que eles venham comigo também louvar a Deus. Olha o versículo 3 aí, vamos ler? Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Uma vez testemunhada e vista a reação positiva dos ouvintes, você fala do Evangelho, fala da graça de Deus, a pessoa, os olhos brilham, há um interesse, pergunta, você olha, quero lhe convidar para a igreja, você vir louvar esse Deus comigo. Necessitamos convidá-los para a adoração pública ao Senhor. Nosso testemunho tornará o nome do Senhor grande aos olhos dos que nos ouvem e poderá gerar fé salvadora em seus corações. É interessante, irmão, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando os espias entraram em Jericó, que a Raabe escondeu aqueles espias, observe o que ela disse aos espias, sem eles terem falado nada para ela. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Os judeus nem não acreditavam ainda que a terra seria deles. Essa mulher que não fazia parte do povo disse, eu sei que Deus vai dar essa terra. E que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito. E também, olha, esse acontecimento foi há 40 anos atrás. Essa mulher lembrou de algo que ela ouviu falar 40 anos atrás. Eu sei que Deus secou o Mar Vermelho. Também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essa mulher é a Raabe, a meretriz, a cananeia, que não tinha aula de escola dominical, mas ouviu falar no Deus e cria no Deus vivo verdadeiro. Devemos, irmão, desejar e nos empenhar para que outros venham adorar ao Senhor conosco. Mas, para tanto, precisamos testemunhar da graça de Deus para com a nossa vida. Romanos diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, quão formosos são os pés que anunciam as boas novas. Só não pode falar bem de Deus quem não experimentou a graça salvadora do Senhor e não reconhece que vem de Deus a vida, a respiração e tudo mais. O ignorante não pode falar de Deus, porque ele não reconhece
a bondade e a misericórdia de Deus. Mas nós a conhecemos. E nós precisamos proclamar e dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso. Mas é possível que através dessa exposição, seu coração esteja sendo tocado a reconhecer a graça de Deus em sua vida. Neste caso, engrandeça ao Senhor em uma oração silenciosa por sua bondade e receba em seu coração como Senhor e Salvador de sua vida a Jesus. Hoje é o dia sempre aceitável, hoje é o dia da salvação. Desculpa, eu não botei ali para vocês lerem, não foi? Em segundo lugar, oração perseverante. Devemos perseverar em oração. Vamos ler o versículo 4 a 6, eu vou falar mais esse ponto. Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Vocês estão entendendo agora porque ele está louvando continuamente a Deus? Porque Deus o salvou. Deus operou um milagre na vida dele. Por isso ele está querendo louvar a Deus. E nesse caso aqui, nós vemos que ele se encontrava em uma situação difícil na vida. O que é que ele fez? Busquei o Senhor. Então, esse buscar aqui não é uma oração pontual, é uma oração contínua, é uma oração perseverante. A alegria do salmista em testemunhar de Deus através do louvor e o testemunho pessoal se dá pela resposta de Deus às suas orações. Versículo 4: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todo. Sim, Deus tem ouvido nossas orações e respondido. O Senhor nos ouve, pois somos justificados em Cristo. Todos aqui que estão lavados no sangue de Jesus, suas orações, sejam pequenas ou grandes, são ouvidas pelo Senhor. Pedro nos garante: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Porque confiamos nele, em Jesus e em sua palavra, teremos respostas às nossas orações. Foi lido, né? 1 de João. Esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Por andarmos, irmãos, fazendo a vontade de Deus, isso é obra do Espírito Santo, e não vivendo na iniquidade, Deus sempre estará atento às nossas orações. Eu não ando no pecado, mas ando fazendo o que Deus deseja. E vocês lembram do cego de nascimento, quando estava sendo questionado como é que Jesus, quem é que tinha curado ele, aberto os olhos dele? Ele diz uma coisa aos fariseus: sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse ele atende. Quem anda no caminho reto, Deus ouve as orações. Quem se aparta do caminho mau. Mas quem anda no caminho errado, a mão do Senhor é encolhida, o ouvido dele é tapado para não nos ouvir. Mas nossa oração precisa ser perseverante, como a do salmista. No geral, Deus não responde imediatamente às nossas orações.
se faz necessário continuar suplicando até que do alto venha a bênção divina. Lucas, registrando as palavras do Senhor, Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E fala da viúva, conta a história da viúva. E aí ele conclui dizendo assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, no geral, Deus não responde automaticamente. Então, eu preciso perseverar na oração. Somada à perseverança, orar de acordo com a vontade revelada de Deus é de suma importância para podermos esperar com tranquilidade a resposta do Senhor. Eu ando no caminho santo, eu oro continuamente, mas eu tenho de orar de acordo com a sua vontade. Números 23 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Então, quando eu oro baseado nas promessas de Deus, vai acontecer para a glória do Senhor. Por isso, precisamos ler diariamente a Bíblia Sagrada para conhecermos a vontade do Senhor e fundamentar nossas orações. Errais vós, não conhecendo as Escrituras. Sendo assim, no tempo e da maneira que Deus quiser, seremos atendidos em nossas petições. Versículo 4. Busquei o Senhor, Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Apesar de sermos salvos em Cristo, teremos nessa vida de continuarmos sendo salvos pelo Senhor dos dramas existenciais e de lutas espirituais. Veja que ele era um crente que estava enfrentando uma dificuldade. Pedro nos adverte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Carecemos, então, de sermos salvos por Cristo das tentações da carne que nos inclinam para suas obras, nos fazendo envergonhar o nome do Senhor. Então, eu preciso estar sempre pedindo a Deus: me salve da velha natureza, porque a inclinação da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem o mesmo pode estar. Vivemos, irmãos, em um mundo caído, cheio de crenças e comportamentos que querem nos seduzir para nos afastar da vontade de Deus. Lembre da parábola do semeador, que recebe a palavra, mas caiu entre os espinhos, e essa semente não cresce porque os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas com a ajuda dele, com a ajuda do Senhor, pelas nossas orações, podemos resistir às tentações, às seduções mundanas. Não podemos nos esquecer de que as pressões dos problemas financeiros vão procurar nos afastar do caminho do Senhor. Ele já disse: não andeis ansiosos pelo que vê, pela vossa vida, quanto que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento,
e o corpo mais do que as vestes? A doença sempre é um instrumento intimidador da fé em Cristo, tanto para quem vê como para quem é acometido. Sofre quem é parente que está ali com o doente e o doente está sofrendo por causa da doença sim. Assim, lembre da mulher de Jó. Às vezes a gente faz uma crítica severa àquela mulher, mas a experiência dela foi a mesma experiência de Jó. Sim, ela perdeu 10 filhos. Ela perdeu toda a fortuna. Ela estava sofrendo tão quanto Jó. Na doença, evidentemente que a dor era de Jó, mas nós sabemos como um parente sofre vendo um outro ente querido doente, sofre tão. É um sofrimento diferente, mas é um sofrimento. Por isso que muitos não conseguiam, por exemplo, visitar, ver mãe Cecília, porque era muito doloroso ver ela vegetando ali, sem nenhum tipo de movimento. Dói muito ver uma pessoa querida naquele estado. Então, meus irmãos, a mulher de Jó sofre tão. Então, vendo aquele sofrimento que ela estava passando, né? E agora vendo o esposo naquela situação, ele diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Claro que ela agiu como uma insensata, mas vejam que é um sofrimento intenso. A quebra nos relacionamentos do lar, do trabalho, da igreja, produzem muito sofrimento e nos abate espiritualmente. Mas tudo isso e muito mais pode ser vencido com a ajuda do Senhor através da nossa vida de oração. Não importa que tipo de sofrimento, se espiritual, se físico, se dinheiro ou de relacionamento. Diz o versículo 6, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Seja questões de tentações, sejam questões de provações, se eu buscar a Deus, eu vou ter ajuda, auxílio do Senhor. Como podemos notar, mesmo sendo crentes em Cristo, estamos sujeitos nessa vida a sermos afligidos e a passarmos por muitas tribulações. Paulo diz a algumas igrejas ali, importa que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O estranho na vida cristã é não passar por nenhum tipo de aflição. Eu sou crente e não passo por nenhuma. É estranho. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas mesmo nas dificuldades, contamos com a presença do Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Se estamos atribulados como salmista, devemos clamar. Versículo 6, vamos repetir? Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Necessitamos lançar sobre o Senhor toda a nossa preocupação, porque é isso que o Senhor nos ordena através do apóstolo Paulo. Não andeis ansiosos de coisa nenhuma, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. De imediato, seremos pelo Senhor protegidos na mente e nas emoções para não cairmos em desespero e esperar com paciência o socorro do Senhor. Esperei pacientemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Se procurarmos ao Senhor, não ficaremos decepcionados. Versículo 5 diz, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Seja qual for
a resposta divina, encontraremos alento na sua resposta. Lembra que Paulo pede, tira esse espinho. O Senhor disse o que para ele? A minha graça te basta. Então o que é que Paulo diz? De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repose o poder de Deus. Porque quando eu estou fraco, é então que eu sou forte. Em nossas orações, a vontade e a hora de Deus tem toda a prioridade. Sabemos que as coisas mais difíceis aos nossos olhos vão contribuir de alguma forma para o nosso crescimento em graça. Jó, com toda aquela experiência amarga, disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Os que esperam no Senhor sempre terão suas forças renovadas. Gozarão de paz em meio à grande tribulação. Para orarmos, primeiro precisamos nos reconciliar com Deus através da fé em Cristo Jesus. Devido ao pecado, Deus não pode nos ouvir e nem nos atender. A mão do Senhor não está encolhida. Mas se nós crermos que Jesus pagou nossa dívida na cruz do Calvário, a partir de então, Deus ouvirá nossa súplica e responderá às nossas orações segundo a sua vontade. Que Deus nos abençoe, irmãos. Fiquemos de pé.